Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 93, de verso 1 a 5, onde fala que o nosso bom Deus Todo-Poderoso, Ele é Rei. Glórias a Deus ao nosso Rei. Ele está vestido com o manto da força e do poder. Ele é todo poderoso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e agindo Ele, quem o impedirá? Glórias a Deus. O nosso bom Deus Todo-Poderoso quer que nós, como filhos amados e queridos do nosso bom Deus, Ele quer que a gente viva em santidade. E para que, meus irmãos, a gente venha viver em santidade, é necessário que a gente venha fazer uma renúncia. Faça uma renúncia das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. É desafiador? É, mas é prazeroso. É benéfico para as nossas vidas, porque a gente está em retidão com o Senhor, está alicerçado com o Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor é estendida sobre as nossas vidas. A gente vê resultado de uma obediência no nosso dia a dia. Em tudo que nós formos fazer, a gente colocar nas mãos do Senhor e o Senhor nos responde, o Senhor nos direciona e nos posiciona de uma forma sobrenatural e tudo dá certo, porque tudo aquilo quando a gente coloca no altar, apresentando ao Senhor, orando e agradecendo ao Senhor todos os dias com uma fé alicerçada e baseada nos princípios e nas leis do Senhor, o Senhor nos responde com as coisas positivas, as coisas que a gente coloca, os nossos projetos e planos e objetivos, tendo um resultado positivo no nosso dia a dia. Glórias a Deus. E principalmente a gente colocando a nossa família, a nossa vida e a nossa família. Porque não adianta ganhar o mundo e perder a nossa família, perder a nossa salvação, perder os nossos familiares. Amém? Então, aqui no verso 1 a 5, o Senhor nos esclarece desta forma para que a gente venha ter uma disciplina e um conhecimento maior da sua palavra e da sua vontade para as nossas vidas. Então, diz assim: o Senhor é real, é rei e real. Ele está vestido com roupas reais, vestidos com um manto de poder e força. Glórias a Deus. O Senhor sustenta o mundo e ele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro, desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. Glórias a Deus. O Senhor existe, as coisas do Senhor é seguro desde a antiguidade. Isso ele nos garante. E também ele existe desde toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. O Senhor, ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem, o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor lá no céu é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras e que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todo o sempre. Glórias a Deus. Então, o Senhor aqui nos fala, na palavra nos fala que o Senhor nos quer que a gente venha viver
santos em santidade, em obediência e também puros e limpos de coração. Que o coração limpo, um coração puro, um coração cheio de Deus, cheio de vontade, de boa vontade, cheio de redenção, cheio de gratidão e também querer abençoar o próximo, ajudar o próximo, que isso é fundamental, meus irmãos, no dia a dia da gente, que a gente não só venha olhar para o nosso dia, para o nosso eu, mas que a gente venha olhar para os nossos amigos, familiares e ajudar também o próximo, independente de quê, independente para quê, que a gente venha estar disponível, querer ajudar e abençoar, querer ser um ajudador e um abençoador através das nossas vidas. Quando a gente faz isso, nós estamos em redenção, estamos com o coração puro, vivendo em propósito, vivendo em santidade com o Senhor, alinhado, vivendo os princípios, os mandamentos e as leis do Senhor. E isso é viver em santidade e viver também em obediência. Temos que ser caçadores de viver e ter um discernimento do que o Senhor está nos falando, do que o Senhor quer para a gente, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando a gente tem esse alinhamento, esse direcionamento do Senhor ao nosso propósito, a gente vive melhor, porque nós estamos debaixo de uma orientação, de um discernimento do Senhor. Amém? E quando a gente o busca, Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele nos direciona. Glórias a Deus por isso. Eu vou orar para que a gente venha viver nessa pureza, que sejamos puros de coração e que possamos viver em santidade com o nosso bom Deus Todo-Poderoso, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, esta é a sua palavra, Jesus. Obrigada, Pai, por este dia. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por o Senhor se fazer presente na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade, Senhor. Ô Senhor, que a gente venha viver debaixo desta orientação, desta palavra, Senhor, que a gente venha viver em santidade com o Senhor, viver mais e mais e mais com o coração puro, rendido e fazer a sua vontade, porque todos aqueles que estão em obediência à sua palavra, aos seus direcionamentos, os seus caminhos, as suas leis e o seu direcionamento, a gente tende a acertar, Pai. E é tão bom nos dar uma tranquilidade quando isso acontece, quando nós sabemos que caminho tomar, sabemos que nós estamos sendo orientados pelo Senhor para chegar a um propósito, para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, fala conosco grandemente todos os dias para que a gente não venha errar, a gente só quer acertar a sua presença. Glórias a Deus, que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Que a gente possa viver esta pureza e esta santidade que o Senhor busca, porque Ele é força e poder em nossas vidas. E tudo se realiza conforme seja a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.